Alagoas amargou o último lugar no país no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH-M. A informação que foi divulgada essa semana é fruto de uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e a Fundação João Pinheiro. Aqui no estúdio a gente conversa com a economista Luciana Caetano, que vai explicar o porquê dessa classificação tão preocupante. A gente percebe que o Brasil tem outros estados que em pior situação. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, não estão conseguindo pagar sequer os salários. E Alagoas aparece com esse índice. É porque os componentes de avaliação não só são salário dos funcionários? Não, na verdade, os estados de Maranhão, Piauí e Alagoas, normalmente eles têm aparecido já há muitos anos com os piores indicadores, né? E aí a pergunta é, o que é que compõe o Índice de Desenvolvimento Humano? Você vai ter renda, você vai ter educação. Quando você vai analisar esses indicadores para os estados de Alagoas, Maranhão e Piauí, aí você vê o que explica. Você pegar, por exemplo, o estado de Alagoas, é o estado com a menor renda per capita. Você pegar o estado de Alagoas, ele é o estado com a pior expectativa de vida. O mesmo vale para a mortalidade infantil. Então, quando você vai para a saúde, para a educação e para a renda, que são os três pilares que dão conta do IDH-M, aí você compreende por que Alagoas, assim como os estados de Maranhão e Piauí, eles aparecem com os piores indicadores. É porque a sua estrutura social é precária, você tem, historicamente, uma gestão no setor público, tanto nos municípios quanto no estado, que também deixa muito a desejar. E você também tem uma atuação do governo federal, historicamente, que sempre favoreceu os estados das regiões sul e sudeste, porque por considerar que aquele é o centro dinâmico da economia do país e, portanto, os investimentos de grande peso sempre foram feitos lá e que tem um efeito cadeia do ponto de vista social. Trocando em miúdos, a água só corre para o mar. A água só corre para o mar. Você pega o regime militar, você pega o governo de Getúlio Vargas, você pega a JK, os investimentos de grande porte, de grande monta, para dinamizar as economias, eles são direcionados para o centro dinâmico, que é o estado de São Paulo, e que, de um certo modo, acaba contemplando os estados vizinhos. Você vai pegar aí São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mais os estados do Rio Grande do Sul, eles já têm 80% da produção industrial do país, e isso explica muita coisa, ou seja, a maior parte da renda que é gerada está nesse eixo, está entre as regiões sul e sudeste. E aí, obviamente, que a geração de renda, ela se dá a reboque disso, ou seja, você tem um centro que é o centro dinâmico, onde a estrutura produtiva é mais arrojada e as ocupações são compatíveis com remunerações mais altas, obviamente que isso vai se refletir sobre a qualidade de vida dessa população, seja na educação, na renda, na saúde, sem falar da capacidade de gestão, que aqui, se você... O que explica alguém enveredar pela carreira política, não sair mais nunca dela, e você entra com uma fazenda, daqui a pouco você é dono do estado todo, mais as fazendas dos estados vizinhos. Obviamente que isso significa que recursos que deveriam ser direcionados para o desenvolvimento do município ou do estado foram concentrados nas mãos de meia dúzia que são responsáveis pela gestão do estado ou daquele município. Mas organizações sociais de combate à corrupção, toda a estrutura de Tribunal de Contas, elas não estão operando? Elas nunca operaram, porque os cargos são negociados politicamente. E aí você tem instituições que deviam cumprir esse papel e que não o fazem, penalizando ainda mais essa população que é muito pobre. Não é à toa que, mesmo respondendo positivamente às políticas públicas de redistribuição de renda, esses estados, eles continuam na lanterna. Ou seja, por quê? Porque os estados que têm uma melhor estrutura social, uma melhor gestão e uma melhor estrutura produtiva, eles respondem mais satisfatoriamente, o que faz com que você não tenha uma alteração da posição entre os estados. O commodities açúcar acomodou a economia alagoana, desde o engenho, monocultura da cana, o setor sucro-alcooleiro, seria, vamos dizer assim, a grande saída de Alagoas e o grande problema? Não é saída, né? É um grande problema, por uma questão muito simples. Você tem um setor que responde por 90% da produção industrial do estado, que
produz ocupações com baixa remuneração e a não diversificação desse setor, por exemplo, ele representa um prejuízo porque você não tem uma cadeia produtiva organizada, diversa, sofisticada e dinâmica, como, por exemplo, o estado de São Paulo ou os estados vizinhos ali no entorno do estado de São Paulo. Então, quando você tem, por exemplo, um setor como o setor, que é no caso de Alagoas, que é o setor sucroalcooleiro, que é um setor que tem uma sazonalidade que, portanto, na hora que ele demite 30 mil pessoas, isso tem um impacto sobre a dinâmica dessa economia e você não tem uma acomodação em cargos com remunerações elevadas em outros setores. Então, você tem aí uma fragilidade do ponto de vista econômico e, consequentemente, do ponto de vista social, que está atrelado a essa concentração da geração de renda em um setor apenas, no setor industrial, e grande parte da população que não está aí vai estar ou na agricultura ou no setor público. Seria a grande diferença de Alagoas para Pernambuco, São Paulo e Paraná, que também tem atividade sucro-alcooleira? Porque eles diversificaram, não só tem isso. Sim, sim, mas o estado de Pernambuco ainda deixa a desejar, apesar de ser no Nordeste, eu acho que Bahia e Pernambuco certamente se destacam, mas ainda assim é um setor, é um estado que também tem uma presença ainda muito grande do setor sucroalcooleiro, menor do que o estado de Alagoas proporcionalmente, obviamente, mas ainda tem um peso muito grande. Mas os estados do Nordeste, de um modo geral, eles têm uma renda per capita muito baixa e também tem uma concentração de renda bastante alta. Você falou uma coisa interessante sobre a política do político de não investir no seu estado, de ter propriedades, fazer investimentos que não geram receita para o povo, não emprega. E tem também atividade em outros estados. Isso seria a retirada do nosso capital? Seria a exploração do território para investimentos em outros setores? Sem sombra de dúvida. Você tem aí uma apropriação de uma renda que deveria ser transferida para a população, principalmente a população de baixa renda, sob a forma de serviços, e que, uma vez não distribuídos e concentrados nas mãos de meia dúzia, investidos em outros estados, ou às vezes até fora do país, significa um prejuízo muito grande do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, porque sufoca essa economia, tirando dela a possibilidade de, uma vez tendo uma renda melhor distribuída, ter uma melhor dinâmica. E a diversificação também produtiva me parece um atraso muito grande e um obstáculo, por exemplo, a que o Estado se insira na economia nacional, não de forma subordinada, mas com um pouco mais de autonomia, como acontece com os estados mais desenvolvidos. O famigerado Acordo dos Usineiros também foi uma peça importante nessa exploração, nessa economia que gera esse índice de desenvolvimento humano, porque eles não pagavam impostos, não só das usinas, mas das empresas coligadas. Sem sombra de dúvida, Miguel, e inclusive gerando um endividamento que a população é obrigada a pagar agora, principalmente funcionalismo público. Então, esse aqui é o grande prejuízo de o Estado ter se colocado historicamente a serviço do capital, que dominava determinadas regiões, e que isso gera para o Estado uma dívida que tem que ser arcada pelo resto da população, que não foi assistida a tempo lá atrás, que agora está sendo penalizada novamente. Então, esse é o grande prejuízo. A diferença é que, quando você tem estados que têm uma estrutura produtiva mais arrojada, mais dinâmica, você consegue ter uma compensação, porque você tem uma geração de renda através de outras fontes. Quando você vai para estados periféricos, como os que eu já citei, Maranhão, Piauí e Alagoas, o prejuízo é maior porque você tem uma dependência muito grande de repasses do governo federal, a título de programas sociais ou de outras fontes, que de um certo modo acaba fazendo com que o preço que esses estados pagam, quando você tem, por exemplo, um ajuste fiscal como está sendo proposto agora, tende a penalizar muito mais essas regiões mais pobres. É fácil a gente ver que um equipamento, uma iniciativa pode transformar uma região ou uma micro-região, mas um estado como um todo é muito mais problemático. Por exemplo, em Bonito, Pernambuco, que é um município, a simples exploração do turismo ecológico modificou a cidade. Gravatá, com o polo moveleiro, modificou a economia da cidade. O que Alagoas pode oferecer, além da monocultura da cana, do setor sucro-alcooleiro, para que a gente possa vislumbrar um novo horizonte? Pois é, eu acho que o primeiro passo seria deixar que as atenções todas fossem voltadas para um único setor e você ter uma economia mais diversificada e não só os grandes conglomerados, mas você ter uma política que privilegie os pequenos investimentos, que muitas vezes esses pequenos investimentos geram muito mais emprego do que as grandes corporações, que são muito mais modernizadas e que
o investimento ele não gera proporcionalmente um volume tão grande de emprego. Então, observar quais são as vocações desse Estado e nessa perspectiva, estabelecer uma parceria entre o governo do Estado e prefeituras, numa perspectiva de, localmente, você criar polos dinâmicos que possam gerar emprego e renda localmente, sem necessariamente ter uma dependência tão grande de transferências de recursos federais. Um simples prêmio que teve 15 anos de existência de um jornal de premiar as empresas que mais geraram ICMS. Revelou uma coisa gritante no estado de Alagoas, que era uma loja de comércio que mais gerava imposto. E com tantas empresas, com tantas outras empresas de maior porte, era sempre essa loja que gerava esse produto de impostos junto ao ICMS. E a leitura que os economistas e algumas pessoas mais atentas é dizer: que setor importante é esse? Que empresa importante é essa que não aparece no recolhimento de imposto? Pois é. A gente tem uma outra coisa, Miguel, né, nesse contexto que explica de um certo modo a não dinâmica, principalmente no interior do Estado, que é você não ter uma composição de equipe técnica que consiga aproveitar a tempo os editais que são publicados pelo governo federal, através de vários ministérios, com recursos para projetos locais na área de cultura, na área de meio ambiente, em diversos setores. Então, quando você vai comparar o estado de Alagoas com outros estados, você vai perceber que, principalmente no município, você não tem, no interior, você não tem uma equipe técnica que tenha competência para elaborar projetos e para aproveitar alguns recursos que são disponibilizados pelo governo federal em projetos importantes que sinalizariam com o desenvolvimento local, seja na área de educação, na área de cultura, na área de lazer, na área de meio ambiente, turismo, e isso, de um certo modo, significa você perder o bonde que está passando. Quando eles aconteciam, porque esse governo resolveu acabar com uma série de situações e até do ensino da educação física, arte. Eu não sei o que vai acontecer. Pois é, eu tenho uma grande preocupação com o futuro do país, até porque essa instabilidade política, ela de algum modo ela afeta a economia, e isso a gente não há um horizonte, não há nenhuma. Tudo está muito definido. Ontem você teve aquela de um ministro, hoje você tem outra, e você não sabe o que é que vai acontecer daqui por diante, se você vai ter ou não um impeachment, se tem um impeachment, quem é que entra, enfim, o grau de incerteza hoje com relação à política e, consequentemente, à economia é muito alto nesse país, sem falar que você tem um governo que não consegue medir as consequências do que está sendo encaminhado hoje para o Congresso Nacional, e um Congresso que me parece apático também a tudo que está acontecendo e que está se colocando favorável a um projeto, que é esse projeto de ajuste fiscal, que tende a penalizar muito a economia por comprometer a sua própria dinâmica, uma vez que você tem um corte brusco de gastos governamentais, principalmente na área social, e que foi exatamente essa redistribuição de renda através da elevação do gasto social que possibilitou ao país uma recuperação depois da crise de 2008. Em 2010, a economia brasileira chega a crescer a taxa de 7% naquele ano, graças à renda, ao mercado doméstico. Então, a gente hoje está fazendo um caminho inverso, de você sufocar essa economia, acreditando que esse corte brusco de gasto, que sinaliza com a concentração de renda, porque não são todos os setores que o governo corta. A ideia é cortar exatamente de funcionário, de classe trabalhadora e programas sociais. Então, a gente tem de ter aí uma elevação significativa da concentração de renda, o que por si só já é uma grande trava para a dinâmica dessa economia. O tema é gostoso, é interessante, mas nosso tempo acabou. Obrigado, Luciana Caetano, Eu que pela agradeço, entrevista. foi um prazer conversar com você, Miguel. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, às 11h30 da manhã, ao vivo, com reprise às 5 da tarde. Até lá.